Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um conjunto bem interessante de livros, né? Que explora uma visão teológica bem particular, o monoteísmo absoluto. Às vezes chamam de Deus em morfe. Isso, e o material é do Marcos Dias, resultado de, 16 anos de pesquisa acadêmica. É bastante coisa. Nossa, 16 anos! E tudo compilado num compêndio de 6 volumes, que pelo visto tem ganhado bastante relevância, né? Exatamente. A ideia central desses livros é construir uma visão que, segundo o autor, tem mais coerência bíblica, histórica e até filosófica. E se posiciona de forma diferente de outras doutrinas, imagina? Sim, se diferencia bastante do monarquianismo modalístico, sabe? Aquele que vê Deus agindo em modos diferentes. Também do arianismo, que via Cristo como uma criatura. E, claro, da visão da Trindade mais tradicional. Os livros fazem uma análise crítica desses outros modelos. Entendi. Então, nosso objetivo aqui é desempacotar um pouco esses argumentos, né? Entender como o Marcos Dias constrói essa visão nesses 6 livros. Isso mesmo. Vamos mergulhar nos pontos principais. Certo. Então, começando pelo núcleo, né? A natureza de Deus Pai. Como os livros definem isso? Bom, a argumentação central é que Yahweh, o Pai, ele é a própria divindade em si. O único autoteos, ou seja, Deus por si mesmo, autoexistente. Ah, interessante essa palavra, autoteos. Então, ele não tem divindade, ele é a divindade. Exato, essa é a chave. Ele é a essência divina, simples, não composto, a causa primeira de tudo que existe. Certo. E aí, como Jesus se encaixa nisso? Porque essa parece ser uma distinção bem importante em relação a outras visões. É crucial, sim. De acordo com os livros do Marcos Dias, Jesus recebe a divindade do Pai. Ela é derivada, entende? Derivada. Isso. Ele é descrito como a causa segunda, o agente da criação, tipo, uma extensão do Pai. Os livros até citam passagens para ilustrar, tipo Colossenses 2.9, que fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, sim, conheço essa passagem. E também 2 Coríntios 5.19, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A interpretação é que a divindade plena do Pai habitava no Filho. Entendi a lógica. E o Espírito Santo? Como ele entra nessa perspectiva do monoteísmo absoluto? Também é uma visão diferente da trinitária tradicional. Os livros não o apresentam como uma terceira pessoa coigual, sabe? Certo. Mas sim como a própria emanação pessoal de Deus Pai. Sua presença, seu poder agindo no mundo, a ação imanente do Pai, por assim dizer. Uma emanação. Isso. Citam até 2 Coríntios 3.17. Ora, o Senhor é o Espírito, para argumentar que não é outra entidade separada, mas a ação pessoal de Yahweh mesmo. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio. Mas, além de apresentar essa estrutura, você mencionou que os 16 anos de pesquisa do Marcos Dias também envolveram analisar outras doutrinas. Sim, uma parte bem significativa. Como os livros fazem essa análise crítica, por exemplo, da Trindade? Eles usam bastante hermenêutica e exegese, né? Que é basicamente o estudo cuidadoso do sentido dos textos bíblicos no contexto original. Certo, as ferramentas de interpretação. Isso, e combinam com análises da história do pensamento cristão e da filosofia. O argumento que desenvolvem é que a doutrina da Trindade, com coigualdade e coeternidade, foi um desenvolvimento posterior. Como assim? Que essa formulação teve influências externas. Ah, influências tipo filosóficas. Sim, conceitos da filosofia grega e até fatores políticos do Império Romano da época. Argumentam que essa formulação trinitária não estaria, assim, tão explícita no Novo Testamento ou nos escritos dos primeiros séculos. Entendi. Mencionam, por exemplo, Tertuliano, lá no século III. Ele usou o termo trinitas, mas a análise de Marcos Dias sugere que a visão dele ainda era subordinacionista. Subordinacionista. Quer dizer que via o Filho e o Espírito como inferiores ao Pai? Não necessariamente inferiores em natureza, mas derivados e, de certa forma, hierarquicamente subordinados ao Pai. Diferente da ideia de igualdade estrita que foi definida mais tarde nos concílios. Entendi a distinção.
Então, essa proposta do monoteísmo absoluto de Marcos Dias, o Deus em morfe, é apresentada como uma tentativa de voltar a um monoteísmo mais estrito, talvez mais original? Essa é exatamente a proposta central. É descrita como uma interpretação que busca um alinhamento mais direto com as escrituras, tanto hebraicas quanto do Novo Testamento. Enfatizando a unicidade absoluta de Yahweh como a fonte de tudo. Nessa visão, a divindade de Jesus e a natureza do Espírito vêm exclusivamente do Pai, o absoluto. E os 6 livros detalham tudo isso. Exatamente. O compêndio aprofunda muito essa argumentação. E é essa profundidade, fruto dos 16 anos de pesquisa, que tem feito a obra ganhar-se a relevância e gerar bastante discussão hoje em dia. Bom, exploramos hoje, então, um pouco dessa visão do monoteísmo absoluto, como ela é apresentada nos livros do Marcos Dias. Sem dúvida, uma perspectiva teológica que desafia concepções mais estabelecidas sobre Deus, né? E que está encontrando seu espaço no debate. Sim, vimos a ênfase em Yahweh como um único Deus autoexistente, né? Jesus com essa divindade derivada do Pai e o Espírito Santo como sua emanação, sua ação. Mas, curiosamente, essa própria tentativa de definir Deus levanta uma questão interessante. Que seria? Uma questão que os próprios livros tocam ao falar da transcendência de Deus, né? Se a nossa linguagem humana, nossos conceitos filosóficos são bem limitados para capturar a natureza do divino. Sim, sempre existe esse limite. Exato. E os livros reconhecem isso. Falam da inefabilidade de Deus, dele estar além da nossa compreensão total. Então, a reflexão que fica é: até que ponto a gente consegue realmente articular ou mesmo entender a essência daquele que, por definição, sempre nos escapa um pouco? Uma ótima reflexão sobre os limites do nosso próprio entendimento diante do absoluto. Fica aí para pensar.